Pastor Eduardo, boa noite, tudo bem? Meu querido Célio, você ouvinte, a todos os nossos irmãos, você que está ouvindo essa programação, uma ótima noite, boa noite para você, Célio, você de casa, você ouvinte dessa programação, você que está acompanhando também aí pelo Facebook, uma ótima noite para você, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ô, pastor, um prazer muito grande estar recebendo aqui hoje o nosso podcast Radar, a nossa programação, né? E eu quero mandar um abraço especial para todos ligados na nossa programação. Lá no extremo sul da Bahia temos audiência bacana lá, né? Em Itabatã, ali em Poço da Mata, em Carlos Chagas, a Tiana ligada com a gente direto, ligadinha no nosso rádio. O Abilão também ligado com a gente. Boa noite para vocês, pessoal. Bom demais, viu? Que bom. Ô, pastor, nós vamos abordar um tema hoje, né, que é um tema que a gente criou aqui de última hora praticamente. Espontaneamente, né? Aquela coisa espontânea, né? Eu gosto das coisas espontâneas, sabe? Que é os dias de hoje. Pastor, os dias de hoje para o senhor que está diante, né, de uma congregação hoje, né, pastoreando ovelhas, como é que está hoje, né? Como é que estar hoje diante de uma congregação como líder? Célio, na verdade, há algumas situações nas nossas vidas que pessoas têm visões diferentes. Eu encaro hoje os dias atuais, eu estou com 22 anos aí no Ministério Pastoral, né? A gente está aprendendo todos os dias. Eu costumo dizer que eu ensino aprendendo e aprendo ensinando. Embora Deus nos deu a oportunidade de se formar em teologia, em estudar a palavra de Deus, estar nos capacitando para levar o Evangelho, mas a gente aprende todos os dias. E os dias atuais, ao qual nós estamos vivendo, eu entendo e recebo assim como os dias muito bons, porque no sentido de ser dias decisivos. Nós estamos vivendo uma situação muito alarmante pela palavra de Deus, pelos acontecimentos atuais na sociedade, no meio da igreja, enfim. Podemos dizer que estamos vivendo em meio a um caos. Mas em meio a esse caos nós vivemos dias bons, porque é dias decisivos, é onde ou é 8 ou é 80. É um tempo decisivo. Quando você encontra alguém na presença de Deus, na igreja, é aquela pessoa que realmente quer. Aquelas pessoas que estão indecisas, as pessoas indecisas, elas não suportam os dias atuais. É quando você está vivendo uma fase de decisão na sua vida, e a Bíblia fala sobre isso. Interessante, estava conversando agora à tarde com algumas pessoas sobre o amor que vem esfriando no coração de muitos. Totalmente, né, pastor? E, na verdade, Jesus ele não deu isso como um indicativo para nossas vidas, no sentido de que nosso amor teria que esfriar. Não, ele disse que isso aconteceria, mas também estaria aqueles ali como remanescente do Senhor. Então, o meu pensamento de dias bons é que esse remanescente, aqueles que Deus tem preservado, como ele disse para Elias, eu deixei em Israel 7.000 joelhos, 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, existem aquelas pessoas que realmente elas tomaram uma decisão firme e através desse remanescente, de pessoas que estão vendo os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, vai haver um grande avivamento, porque tem uma promessa de um avivamento. E eu acredito que nós estamos próximo desse grande avivamento. Pelo que nós estamos vivenciando nos últimos dias, os últimos acontecimentos, tudo nos leva a crer, pelo que está escrito na Bíblia, o que está acontecendo agora, que a volta de Cristo está aí, né? Olha, o Senhor Jesus, ele na sua infinita bondade e misericórdia, em Mateus capítulo 24, ele deu alguns sinais para os seus discípulos que mostram ali os sinais que antecedem a volta dele. Entre eles, nós vimos falar de guerras, rumores de guerras, nós vimos falar do amor esfriar de quase todos, tanta iniquidade, tantas coisas, terremotos, tantas coisas catastróficas aí acontecendo, tantas catástrofes naturais acontecendo, são indicativos. Mas para mim, particularmente, uma das coisas mais alarmantes hoje para o meio cristão, para o evangélico, que dá aquele indicativo muito forte da volta de Jesus, é a apostasia. Ela é um dos indicativos também. Muitos irão se apostatarem da fé, não suportarão a sã doutrina. Então nós vamos entender com isso que aquele mesmo que seduziu Adão e Eva lá no paraíso,
há muitas pessoas sendo seduzidas dentro da igreja. Há pessoas hoje, dentro de um casamento, um lar familiar abençoado, uma família bem estruturada, a sedução tem entrado dentro dos lares. Tem desconstruído a família, tem desconstruído a fé das pessoas. Então, nós devemos entender que essa sedução, ela é uma atração que o mal oferece para trazer a pessoa para um abismo. Só que ele não vem oferecendo o abismo. Ele te oferece flores. Ele oferece para a pessoa um prazer momentâneo, oferece para a pessoa as fantasias que induzem muito a mente, principalmente dos jovens. E nós vemos hoje que os valores estão opostos em meio à sociedade, pessoas se perdendo totalmente dos seus princípios, do respeito com pai e mãe. Honrar pai e mãe nós não vemos mais, é raro hoje. Pessoas que honram pai e mãe. E é uma coisa que está na palavra de Deus como um dos primeiros mandamentos com promessa. É um mandamento com promessa, honrar o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias de vida. Então nós vemos hoje que não está tendo honra a pai e mãe. A minha geração lá dos anos 70, eu acho que você está próximo também, essa geração dos anos 70 é a geração... Anos 70, sou de 79. Pois é, eu sou um pouco bem antes. Nós chegávamos ali em pessoas já com as suas cãs embranquecidas e tinha que dava benção. Pessoas que você nem conhecia. Hoje você não vê mais isso. Não, pessoas que a gente nem conhecia, dava benção, beijava a mão. Hoje filhos não estão dando benção pai e mãe. Rapaz, eu sinceramente, pastor, hoje eu fico olhando hoje realmente isso, como o filho chega perto da mãe assim, e aí pai, beleza? E aí mãe, beleza? Então, mãe, se eu chegar lá em casa hoje e não pegar a mão dela, dar benção a ela, dar um beijinho na mão dela, pode esperar que ela vai dar como se diz lá na roça, um contravapor e falar assim, ô moleque. É interessante você que está nos ouvindo. Eu falo como um pastor, mas falo num olhar social, em meio a uma sociedade. Eu não estou aqui para trazer um discurso de dentro de igreja. Estou falando de uma sociedade sã, uma sociedade com princípios, uma sociedade educada, uma sociedade com respeito, uma sociedade que você pode olhar para um senhor, uma senhora e entender que ali é uma referência para um jovem, mas nós vemos isso também sendo tirado. Você vê muitas pessoas de idade que não têm mais aquela liberdade, como nesse tempo da nossa juventude, da nossa mocidade. De você chegar para uma pessoa de cabeça branca, já de idade, tem tirado muito isso. Isso tem se perdido não só dos jovens, mas também de muitas pessoas de idade. Nós vemos muito se perdendo. Então, o olhar que eu trago à sociedade, ao mundo, os dias de hoje, não é um olhar voltado apenas para dentro da igreja. É um olhar para o irmão católico que ia à missa, participava de uma missa, que tinha aquele respeito, aquela reverência, aquela fé, embora diferente dos princípios de nós cristãos, né, tem vertentes diferentes, mas até ali nesse meio você vê que perdeu. Perdeu. As pessoas perderam. Olha, a coisa mais difícil que tinha é você passar perto da igreja católica no dia domingo, né, com carro. Era Exato. Carros nas ruas dos dois lados, assim, que não dava nem para você ir passar. Hoje você passa ali, só tem só um pouquinho. Então, nós não estamos falando aqui exatamente de como eu disse, um olhar à sociedade. Os dias de hoje, no olhar da sociedade. Nós estamos falando de pessoas que outrora ia para uma missa, como você está dizendo, chegavam a Semana Santa, você não passava de bar aberto numa sexta-feira da Paixão. Você passava, tinha aqueles dias de respeito. Embora nós entendemos... Na verdade, pastor, sexta-feira da Paixão, no tempo que eu fui menino criado com vó, não varria nem o terreiro, nem tampouco a casa. Não penteava cabelo. Não penteava os cabelos, pastor. Exatamente. Então nós estamos vendo de coisas que... bons costumes. Por que eu digo bons costumes? Porque eram ações que... respirava ali respeito, reverência, temor. Respeito, reverência, temor, porque a palavra temor, né, onde a palavra de Deus fala que o temor de Deus é o princípio de sabedoria, o temor não é medo de Deus, é entender que há uma autoridade, há um Senhor, a qual nós devemos respeitar, reverenciar. Então as pessoas não estão tendo reverência às autoridades, começando dentro do lar, que é o pai e a mãe, que é a primeira autoridade na nossa vida.
E as pessoas não estão tendo respeito a autoridades eclesiásticas.